Quando o filme é som direto, você arma o filme por sequência e por tomada. E o montador tem que colocar o filme por sequência, depois por tomadas. Quando o filme é som direto, você já tem. Aí você armou todo o filme, você coloca o som da sequência 1, que tem 10 takes, o outro tem 20, o outro tem 30. O filme todo armado, aí você começa a montar o filme. Por ser som direto, você já monta o filme com ritmo. Quando o filme é dublado, você tem que montar o filme, é a mesma linguagem, por ordem de sequência e tomadas, sendo que você corta ele para a dublagem. Quando o filme era censurado, vinha escrito um certificado para você cortar a cena tal ou raspar o som. Então, uma cena, por exemplo, o cara falava, vamos dizer, filha da puta. Aí a censura mandava cortar a cena ou raspar o som. Aí eu, como montador dos meus filmes, eu pegava uma gilete e raspava o som. E aí, então, o filho da puta tinha ido embora. Só que ficava aquela chiadeira. Fazia um sonzinho assim, tal. Então, a censura na época existia para cortar essas coisas, palavrões, né? Mulher pelada de frente não podia, então você já sabia. Então, sempre ela de costa ali, tomando o seu banho e tal. O povo queria ver. 99% eram feito em linha de montagem, era feito para uma produção, se fazia um filme para ele ter renda para se fazer outro filme logo em seguida, entendeu? É uma coisa de uma indústria mesmo, não é uma coisa voltada para o mérito artístico, para o mérito, enfim, cultural. Eram produções para ser vendido, para ter público, né? Existe uma distribuidora que você produz o filme, monta, mostra para ele e ele pega o seu trabalho, o seu filme para distribuir. Então ele tem contato com um circuito, vamos dizer, FJ Lucas Neto, tinha 400 cinemas no Brasil. Então ele pegava, vamos dizer, o Tony Vieira, mostrava para uma distribuidora, a distribuidora mostrava para FJ Lucas, que tinha 400 cinemas no Brasil, e aí entrava em circuito, 40, 50 cópias. Cada produtor trabalhava com um circuito, então ele lançava num cinema, se tentava muito lançar no Marabá, que era o grande cinema de São Paulo, a sessão do Marabá ia denotar o que ia ser para o resto do Brasil, e ao pouco o filme ia escoando, principalmente por essa coisa, na época, ter o trem, né? O trem levava para o interior, né? E você tinha muito cinema, muito mais cinema. O Brasil tinha 3.500 salas de cinema, hoje deve ter 2.000, 2.000 e poucos. O Brasil tinha muita sala, né? Mesmo cidades bem pequenas tinham, então os filmes viajavam bastante, faziam carreira mesmo. O filme, quando era sucesso, ia mesmo, e era por meio dessa distribuição. Mas, normalmente, muitos filmes, você vai pegar aí quanto de público teve, da época, né? Não sei, tantos espectadores. Normalmente teve muito mais, porque os exibidores roubavam muito os produtores. Porque o que acontecia? Normalmente, sei lá, tal filme, 50 pessoas foram. O cara declarava que foram 20. Por quê? Porque ele embolsava o resto do dinheiro, certo? Era uma coisa... Era roubo mesmo, era muito pouco caso, né? E outra, na época, tem que também dizer assim, o exibidor ele não estava... Nossa, que legal, estamos produzindo filmes brasileiros. Não, estamos produzindo filme para ganhar dinheiro, entendeu? As pessoas queriam ganhar dinheiro. Tem que ter essa coisa de ideologia, não, porque é produto brasileiro. Pro produtor era para ganhar dinheiro. Na verdade, as produções da Boca eram feitas assim com recursos próprios. Então, eu chamo a Boca de Cinema de São Paulo como a maior escola de cinema a céu aberto que a gente já teve no Brasil. Porque ali chegavam técnicos ou pessoas simplesmente curiosas por conhecer a arte de cinema, né? E ali iam aprendendo, viravam técnicos, o outro que era cameraman virava diretor, entendeu? Então, a maioria dos produtores faziam cinema com recursos próprios, porque a Embrafilme, ela existia naquela época, né? Mas ela apoiava mais o cinema do Rio de Janeiro. Até hoje eu não entendi essa política, mas o cinema da Boca ficava sempre de lado em questão desses incentivos, né? Teve poucos filmes da Boca que tiveram verba governamental, tá? Pouquíssimos na Embrafilme. Teve filme do Fauzi Mansur, acho que o Guarani, filme de índio dele, uns 2 filmes, e um filme do Alfredo Sterhain.
o Lucila. Sim, sempre houve, São Paulo e Rio sempre houve uma rivalidade, sempre houve. E como a Embrafilme, a Embrafilme sempre foi atrelada aos cineastas do cinema novo, oriundos do cinema novo, e os financiamentos normalmente eram para produções do Rio. Lógico que há produções da Embrafilme na época que foram feitas em São Paulo. O João Batista, vários cineastas que foram. Mas era muito difícil, porque havia um preconceito, de certa maneira, do pessoal do Rio, e havia também a vontade do pessoal de São Paulo de não fazer. Por quê? Porque eu faço, ganho o meu e não preciso ficar para nada. O que a Embrafilme fazia, e o que ajudava muito, é que ela ajudava a fiscalizar o filme brasileiro. Ela fazia, olha, está sendo exibido em tal e tal cinema. A Embrafilme tinha um cuidado com o filme brasileiro em si, não só de produzir, de fiscalizar e tal. Aí quando entra o Collor, ele acaba com a Embrafilme, o cinema brasileiro praticamente morre no início dos anos 90, né? Mas, assim, havia uma rivalidade, mas no Rio também tinham muitos cineastas renegados, porque no Rio tinha o Beco da Fome, né? Se aqui tiver a Boca do Lixo, lá tinha o Beco da Fome, que eram as pessoas que produziam filme de baixo orçamento na mesma estética da Boca, filme policial, porno chanchado, esse tipo de coisa. O Pedro Carlos Rovai vai fazer, vários cineastas lá que trabalhavam com produções populares, né? Do mesmo tipo de estética da Boca, completamente independentes do cinema da Embrafilme, né?